Fala, minha gente! Muito boa tarde, Boa família tarde. chegando aí na sua sala, ou na sua cozinha, ou no seu quarto, não sabemos, né? Verdade, quem sabe no estacionamento, quando você tá no carro ali esperando, né? Alguém, a esposa, enfim, chegar lá das compras. Mas o importante é que chegamos, Patrícia. Com certeza, e a gente quer estar aí com você, né? Eu sou a Patrícia Piper, aqui ao meu lado meu amigo Abinal. Abdominal não, viu? Abinal já, a gente já Animal acostumou, já há também não. 2 anos a gente já acostumou, É né? verdade, né? Mas Já quem tá chegando pararam. agora, É verdade. quem tá chegando agora já, você vai ver ali o nosso nome por escrito certinho. já Ou pra vai não ouvir confundir. essa voz radiofônica. Radiofônica. Entre em contato com Ou a essa aqui meio gritada, meio rouca, gente. Aqui, nada. dessa carioca chiando. Mas trazendo alegria, trazendo assuntos que, Patrícia, diz respeito a muita gente. Talvez agora tenha alguém que está namorando e pensando em seguir um caso tipo esse que a gente vai conversar hoje. Casamento à distância. Eu confesso que quando eu li ali, eu fui para nossa especialista que já está aqui no estúdio, a Cris Romero, e falei assim, não acredito nesse negócio aqui não. Oi, Cris, boa tarde, bem-vinda. Tá aí, Não vai. acredito nesse negócio não, se junto, dormindo, né, com o Já filho. dá uns perrenguezinhos, né? E tá ali, ainda não sabemos como que vamos até o fim, né? Verdade. Imagina você que trabalha à distância ou que estuda e só vai para casa aos fins de semana. É aquela coisa, semana toda longe, aí final de semana, talvez no primeiro momento, enquanto estão morando à distância, dá aquela saudade, aquela Bom, coisa, né? final Só de semana. namorar, tá sempre arrumadinha, vamos isso. passear, vamos comer Aí fora. depois sai, semana, cada um na sua. E aí, Os perrengues do dia a dia. Pois é, e os perrengues do dia a dia, como é que fica? E outra coisa, tem estudos já que dizem, lá nos Estados Unidos, né, foi feito alguns estudos lá dizendo que 60% conseguem manter essa união, né? Mas tem um dado que esse aqui, consegue, tá à distância, 5, 10, 20 anos, né, nessa Agora coisa da pega estrada. esse dado Mas aqui. olha o segundo dado, tem desafios, 37% daqueles que depois começam a morar juntos se separam. Separam. É difícil, hein? Esse Complicado. negócio de casar não é fácil não, hein? Né, não? Tô aí, ó, 17 anos vou fazer daqui a 2 meses. Eu vou fazer 18. Tamo em aí, dezembro, né? 18, A gente já passou, do pior já passou, Já, né? acho Agora que os já, filhos né? já estão crescidos, os problemas agora são só os o adolescente lá em casa. Só vai mudando de fase, vai igual mudando videogame, de né? fase, vai ficando cada vez mais difícil, mas a gente tá ali, firme e forte, verdade. E você do outro lado, tem experiências para compartilhar com a gente? É o momento também de você participar, compartilhar as suas experiências, do que viveu, do que tem vivido ou do que pensa em viver. Pois é, fica ligado com a gente porque tá só começando e tem informações por aqui. Informações com Josemara Maia. Ela também tem informações relacionadas ao casamento, ela vai falar com a gente sobre isso. E a gente vai para um breve intervalo e na volta tem mais info para você e muitas coisas, né? Muita coisa boa para rolar, tem histórias aqui também de alguém que viveu isso e vai contar pra gente. Já, já. Simbora, vamos que vamos entre família por aqui na telinha da TV Novo Tempo. Que gostoso esse momento, né? Quando a gente chega no comecinho das tardes, fazendo companhia para você que está do outro lado e você fazendo companhia pra gente. É a extensão da nossa sala aqui. E aí, tudo certo? Tudo bem? Bora, né, Patrícia? Vamos falando por aqui sobre relacionamento. Acho que vários programas que a gente está junto por aqui falando sobre relacionamentos, né? Sempre, né? E muitas vezes a psicóloga é mesmo. Eu acho que tem alguma coisa que... Não é? Estão querendo fazer com que a gente reflita mais alguns pontos. Aí será? É verdade, E aí, é produção? sempre muito bom, assim, a gente tá falando sobre casamento e aqui a gente hoje está falando sobre casamentos à distância. Tem como manter? Quais são os segredos daqueles que conseguem manter um casamento à distância? Muitas vezes a pessoa trabalha, às vezes é um caminhoneiro, alguém que estuda em outra cidade, às vezes um representante comercial, advogado. Então, assim, tem algumas profissões que fazem com que a pessoa precisa sustentar a casa, né? Então, ela vai precisar se ausentar durante a semana ou em alguns períodos mais longos, a cada 15 dias, sei lá. Como é que é aí na sua casa? Você vivencia algo parecido com isso? Quer compartilhar com a gente a sua história? Quais são os segredos para dar certo? A gente quer
saber de você. E o telefone, Binal, O telefone sempre, porque tá aí, agora ó. eu não tenho cola. Verdade. É o 12983150249. Manda pra gente aí sua interação, estamos esperando, tá? E se esse contato não estava salvo ainda, por que não estava salvo? Mais fácil. Já salva aí, manda pra gente a sua interação, a sua participação e participe falando aqui até desses pontos aí para dar certo. Um deles, eu acho que se tem ciúmes, menina, é um grande ponto para não dar Eu certo. até queria que meu marido tivesse um pouquinho de ciúme, mas Um esse é pouquinho outro mais? programa. Eu tenho um amigo que fala assim, não, a gente faz o seguinte, a gente sai no braço e diz que foi alguma coisa só pra Patrícia ficar feliz. Mas já passou, isso aí era no começo do casamento. Agora tá tudo certo. Agora é perda de tempo isso aí. Então tá bom, hein? Mas manda aí sua interação pra gente, tá? Agora é hora de quem? Agora, Josemara Mai, com mais info pra você, com esse sorriso lindo, essa pessoa que sempre tá alegre, feliz, e não é só aqui na frente das câmeras, não, por detrás das câmeras também. Ainda mais depois que ela viajou, passeou de helicóptero e tal. Pois é. Ganhou um presentinho aí de aniversário, Foi. Josi? É isso aí, amei essa entrada. Podem sempre fazer assim, tá bom? Eu gostei, pastor Aleixo. Fica o recado. Quando for me chamar, pode falar que eu tenho um sorriso muito bonito. Obrigada. Boa tarde a vocês também, gente. Boa tarde, Jô. Claro, aproveitei. Curti, gente, ganhei de presente de aniversário, realizei um sonho de viajar e voar com o comandante Hamilton. Foi uma experiência incrível. Confesso que eu me segurei, quase falei, eu quero imagem, comandante Hamilton. Imagem, Segurei meu da imagem, profissionalismo, é imagem, imagens. Mas segurei, meu profissionalismo reinou aqui e eu consegui mais ou menos controlar a minha emoção. Mas confesso pra vocês que toda hora eu tava, uau, que demais. Mas, gente, bora de mais info, então? Hoje eu vou falar de uma pesquisa que mostrou que mais de 300 crianças e adolescentes, 300 mil crianças e adolescentes voltaram à escola. Imagina, depois desses últimos 8 anos. Isso é um dado muito importante e relevante, mas que ainda dá para aumentar. Também um outro assunto aí de que os antidepressivos têm aumentado o uso entre adultos, preocupante, que a gente precisa conversar também. E, claro, um estudo que mostrou que casais que dormem juntos têm menos risco de depressão. Como assim, João? Meu marido ronca! A minha esposa fala de noite! E aí, o que eu faço? Ou chuta, Jô. Essa noite a Helene reclamou que eu dei uns chutes nela, ela me acordou assim... Ei, para de me chutar, o que foi que tá acontecendo? Eu sonhei que tava jogando futebol, cara, dava uns dribles ali, chutava a bola pro gol. Eu tava dando uns chutinhos nela, assim. Um chutinho que um soco, né? Não é, menina, vai que. E ela até falou isso, falou, meu medo é o dia que você sonhar que tá lutando. Eu, ixi, pensou? Credo. Um atleta. É, o meu marido... Pelo menos nos sonhos, né? Eu sou atleta. O meu marido fala assim, não basta a Josemara conversar o dia todo. Ela chega à noite. E conversa também, socorro, o que faz, gente? Vamos pra vinheta, vai lá. Já começo mais info com uma notícia que fala sobre educação e é daquelas que mostra que vale a pena insistir. Entre 2017 e 2025, mais de 300 mil crianças e adolescentes brasileiros que estavam fora da escola ou prestes a abandoná-la conseguiram voltar a estudar. Esse dado foi divulgado recentemente pela Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. A principal estratégia para esse retorno foi a busca ativa escolar, uma iniciativa que ajuda estados e municípios a desenvolverem políticas para combater o abandono escolar. Mas, apesar do avanço, a situação ainda é delicada. O Brasil tem cerca de 993 mil crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos fora da sala de aula. A maioria desses jovens são meninos negros, pardos, indígenas e de famílias com renda baixa. A faixa etária mais afetada é dos 17 anos, com 440 mil jovens fora da escola.
Entre os principais obstáculos para continuar estudando estão violência, transporte precário, mora longe da escola, fica difícil, o pai não consegue levar e faz o quê? Acaba abandonando os estudos. Também a gravidez precoce, aí tem que assumir a responsabilidade e acaba optando a ficar em casa cuidando da criança e dificultando a volta às aulas, no caso. E o racismo também acaba coagindo as pessoas de voltarem a estudar. E olha, gente, a volta de tantos alunos à escola mostra que é possível sim mudar essa realidade, mas exige esforço coletivo, compromisso do poder público e, claro, um olhar mais atento e sensível da sociedade. Que possamos comemorar cada vez mais números crescentes e atualizados de crianças e adolescentes exercendo seu direito de estudar, aprender e construir um futuro com mais dignidade. Então, querendo ou não, nos deixa bem feliz, mas ainda temos um longo caminho a ser melhorado. Tive um período que eu fiz uma série de reportagens com a ADRA, que é a agência humanitária que a Igreja Adventista possui, e sobre crianças e adolescentes que saíam da escola, e essa evasão escolar tinha a ver com a gravidez. E não só as meninas, os meninos também, porque eles precisavam trabalhar para trazer o sustento. Então, muitos deles continuavam morando com seus pais, mas o homem tinha que ganhar dinheiro para trazer a fralda, o alimento para as crianças, e esse retorno era realmente muito difícil. Então, algumas escolas, em específico essa que eu estive, a coordenação tinha toda uma estrutura. Então, assim, tinha um lugar para a mãe trazer o bercinho, um cercadinho para a criança, os meninos também estavam ali, então, às vezes, com alguns horários trocados, chegando um pouco mais tarde, alguma coisa assim, para conseguir se manter. E é bem difícil, né? Porque a gente sabe que através do estudo é que a gente consegue mover uma sociedade, né? Estudar, ler, crescer. Então isso é muito importante e foi doído, assim, de ver 16 anos, 15 anos saindo da escola, né? Verdade. E eu gostava tanto de estudar, eu gosto tanto de estudar, e quando eu vejo, assim, tipo, meu filho que tá ali na escola e, não quero estudar, eu falo, menino, vai estudar. Aproveita, estuda. Aproveita, que seu trabalho é só estudar, e quantas pessoas, né? Quantos adolescentes têm que trabalhar e têm que estudar. E é verdade. O bom desse índice que a gente vê também, né? Vai diminuindo o analfabetismo. Inclusive, até dados ali de 2024, diz que reduziu bastante, né, o analfabetismo no Brasil, tanto o analfabetismo absoluto quanto funcional também, né? O que isso é bom, que impacta numa sociedade como um todo. Mais conhecimento, isso gera mais questionamentos também, querendo ou não, gera mais, né, uma cobrança maior dos governos, e isso vai ajudando a fazer com que uma população com mais conhecimento, mais instruída, vão querer, né, trazer uma sociedade melhor também. Então, isso é bom, as crianças voltando a estudar aí. Isso, até porque é um direito da criança. Então, como que pode ser amparado esse direito, né? Não é somente falar que é um direito, mas como que eu posso auxiliar, como que a política em si pode contribuir para que a criança exerça esse direito. Agora, a gente muda aqui de assunto, mas continua falando de algo importante, saúde mental. O uso de antidepressivos cresceu 12,4% entre adultos de 29 a 58 anos no Brasil. Esse dado faz parte de um levantamento feito com informações de mais de 2,5 milhões de beneficiários do programa Farmácia do Funcional. A pesquisa comparou o período de junho de 2023 a maio de 2024 com junho de 2024 e maio de 2025. Os antidepressivos apareceram como o segundo tipo de medicamento mais usado, perdendo apenas para o antibiótico. Os dados do levantamento também refletem o cenário do Brasil. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo IBGE, 10,2% das pessoas com 18 anos ou mais relataram ter recebido o diagnóstico médico de depressão. Esse aumento no uso de antidepressivos é um alerta.
Não sobre o remédio em si, que é essencial em muitos casos, mas sobre a pressão que muita gente tem enfrentado. Jornadas longas, insegurança financeira, falta de tempo para cuidar de si e a lista só aumenta. Como faz diferença nisso, gente? Então, falar de saúde mental é urgente e tratar disso com responsabilidade mais ainda. As pessoas estão cada vez mais adoecendo. E já que cuidar da mente também passa por bons hábitos no dia a dia, já quero te falar da nossa próxima notícia e última também no nosso Momento Mais Info. Pesquisadores da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, descobriram que casais que dormem juntos têm mais benefício para a saúde física e mental do que quem dorme sozinho. Dividir a cama com o parceiro ou a parceira foi associado a uma melhor qualidade do sono, além da redução do risco de depressão, ansiedade, estresse e fadiga. Quem dorme acompanhado também relatou mais satisfação com a vida, mais segurança emocional e um relacionamento mais próximo. Em contrapartida, pessoas que dormem sozinhas apresentaram mais casos de insônia, depressão e menos satisfação nos relacionamentos e na vida de forma geral. O estudo foi feito com dados de mais de 1.000 adultos e mostrou que essas pessoas adormecem mais rápido, dormem por mais tempo e com menos risco de apneia do sono. Mas é claro, isso depende muito da relação. Se o parceiro causa estresse ou insegurança, o efeito pode ser o contrário. Dormir junto vira aí uma tensão e não acabar relaxando de fato e causando uma noite tranquila. E por falar em cama separada, o programa de hoje vai tocar em uma dificuldade que alguns casais passam, casamento à distância. Mas esse bate-papo é com vocês e eu fico por aqui no nosso Momento Mais Info, tá bom? Obrigado, Pode Ju. comentar? Com certeza! Se eu dormir ali, igual naquela foto, mostra a foto ali da Josi. Eu acho que eu vou entrar em desespero, porque eu gosto de liberdade para dormir. Imagina uma pessoa com um peso respirando no teu ouvido assim, não dá não. É só a perninha. Não, Lá e em nesse casa. friozinho... Cada um vai pro seu lado e encosta a perninha. Isso me fez lembrar de uma Nesse friozinho questão. É gostoso, tá assim, ó. Começa a Aí eu dormir ia assim, separar, mas depois assim, eu já... ia separar. É. Nossa, no Não, às vezes a começo gente do começa a casamento- dormir assim, né? Aí Não, daqui a não, pouco não o dá. braço começa a adormecer, Não aí dá. pronto, aí já vai cada um assim, dá. mais de ladinho. Tá? Lá É em gostoso. casa, gente, a cabeceira tem alguns pontinhos. E aí eu marco, são 6 pontinhos. Então eu sei, aqui é a metade. Quando eu tô me sentindo que tá muito apertado, eu falo, Sérgio, a sua metade. É que o marido da Josi é bem grandão, né? Ele é alto e tal, então ele já deve ser mais espaçoso naturalmente. Aí eu fiz assim pra poder beneficiar ambos os lados. E tem dado certo, tá tudo muito quadradinhos, tranquilo. né? Exatamente. Os quadradinhos. Passa até um risco, ó, vem daqui até lá, entendeu? E vai empurrando, Verdade. empurrando, outro quase cai da cama, né? Muito Isso bom, acontece Josi. muito. Obrigada. Aí, gente, Mas um mesmo beijão. assim, é melhor dormir junto. Com certeza. Essa coisa do estresse, quando o marido tá em casa, a gente dá uma descansada. Esses Sim. dias eu tava falando isso com uma amiga, o marido dela viajou, ela falou assim, parece que eu tô sempre em alerta, né, por conta de filho e tudo mais. Gera mais segurança, Mais né? segurança. Pros é. dois. A gente briga, mas a gente... Se de dia a gente briga... Tá aí, gente. Ó, você para com essas Para com esse piadas no negócio ar. A aí. gente tá Pronto. 3 horas da tarde quase, Ah. e você com essas bobeiras. Vamos lá. Tô Que- sentindo uma Voltar pra terapia terra. aqui. Josimar. Estão abrindo o coração. Então vou ficando por aí para vocês Vai, aproveitarem bem o programa. Obrigada. Um beijão para você aí de casa e um beijão para vocês também. Um Valeu, excelente programa. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, Ju. Vamos para a É isso, conversa bora? do dia? Vamos para o nosso Trazer assunto? alguém É pra possível, somar não nesse é bate-papo. possível viver separado e manter um casamento saudável? Cris Romero, nossa psicóloga clínica. Bem-vinda à Obrigada, nossa que casa, prazer estar aqui nossa com vocês de sala. novo. Prazer recebê-la mais uma Igualmente. Estamos no vez, nosso Cris. trio sobre casamento, né? É Isso. verdade, né? Já Vamos- algumas vezes, né? A gente tá Algumas aqui falando vezes, sobre né? Com a Patrícia, com a Binal. casamento. E eu até começo, Cris, com esse assunto que a Josi trouxe ali, dos casais, né? Que dormem juntos, que gera mais segurança. Eu até estava dando uma olhadinha sobre alguns dados ali, casais que se beijam diariamente, né? Casais se beijam diariamente
tende a fortalecer a conexão emocional, a intimidade, além de colherem benefícios para a saúde física e também mental. E aquele beijinho, ele libera aqueles hormônios bons, né? A ocitocina, por exemplo, que é um hormônio do amor, gera um bem-estar. Agora, quando o casal, né, tá separado, aí não tem aquele beijinho, não tem aquela química todo dia, traz alguns malefícios, não traz? O contato físico, né? Primeiro, boa tarde para você que está em casa, é um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho, né? O contato físico, ele é importante para o ser humano de um modo geral, né? O bebê, quando nasce, ele só de sentir a pele da mãe ali, ele já se acalma, né? Quando você quer acalmar um bebê, você põe pele com pele, porque esse contato físico nos acalma, nos tranquiliza, libera esses hormônios do bem-estar, né? Faz toda a diferença quando um casal, no seu dia a dia, incorpora essa proximidade física mesmo, do abraço, do beijo, né? Do dormir juntinho. Verdade. E aí, quem mora à distância, pelo menos alguns dias da semana ou a cada 15 dias, que é o tema aqui da nossa conversa hoje, o que isso pode impactar? É possível manter um casamento à distância? O que vai requerer mais do casal ou das partes? Olha, é possível, desde que a gente tenha um plano, assim, olha, por questão do trabalho, a gente precisa ficar separados, mas vai levar mais ou menos um tanto de tempo aqui, até a gente cumprir esse requisito, até essa missão terminar, até a gente conseguir levantar o dinheiro para comprar a casa. Tem que ter um projeto para que isso termine, porque se eu perder de vista que esse casamento vai ser assim para o resto da vida, a gente vai ter uma grande chance disso não funcionar em algum momento. Natural não é. Natural não é. Natural não é. A gente está lidando com um momento como se fosse assim, um momento necessário, né? Que é importante, mas aí, como você falou, né? Parece que a gente perde a parte, fica só com a parte boa. Não é bem assim, a gente fica só com a parte boa, mas é necessário ter um esforço ainda maior para a manutenção desse vínculo. A presença precisa ser muito intencional ali, né? Não pode deixar passar, porque a gente está ali no dia a dia, chegou em casa, oi meu amor, tudo bem? Tá tudo certo, mas quando você está distante, isso não pode acontecer. Você precisa ser intencional nessa presença, né? E o problema é que a carência vem, né? Sim. De um ou de outro, porque já são casados, já tem relacionamento sexual, enfim, tem toda aquela intimidade. A necessidade de um e de outro, às vezes, passa muito tempo longe. E aí, às vezes, está no momento mais sensível, talvez por um motivo ou outro do trabalho, seja o que for. E aí corre o risco da aproximação de Parece uma outra aquele pessoa, colega, né? aquele Aquela colega, amiga aquela que amiga. Super atencioso. E aí que tá tem ali pra tempo ouvir. livre, que não tem filhos, Puxa. né? E que... Por isso que esse tipo de casamento, digamos assim, ele não é para todo mundo. Mesmo que haja uma necessidade, se nós já estamos juntos e convivemos juntos e surgiu uma oportunidade, a gente precisa parar e pensar se é para este casal essa dinâmica. Porque se tem alguém nessa relação que tem uma insegurança maior, o que a gente chama na psicologia de um apego ansioso, inseguro, essa pessoa não vai dar conta, porque ela vai tentar ter controle, ela vai estar o tempo inteiro nessa angústia muito grande de eu não tenho controle, ele está lá, e se ele conheceu alguém? Mas e não quem tem são essas aquela coisa pessoas? assim, mas você já sabia disso. Por exemplo, você se casa com um caminhoneiro. Você sabe que de tempos em tempos ele vai para uma missão e ele não vai voltar e você vai ter que dar conta de tudo. Aí sempre tem aquela pessoa próxima que fala assim, mas você já sabia, você já casou com ele sabendo que ele ia viajar a cada 15 dias. E aí quando você está num relacionamento que você está namorando, você dá conta. Mais facilmente, acredito eu nunca vivenciei um relacionamento assim, porque eu não daria conta. Mas, na teoria, enquanto você é namorado, você dá um espaço maior para a pessoa. Quando você casa e que você passa a ter uma intimidade, você quer que aquela pessoa esteja mais tempo com você ou compartilhando das suas experiências do dia a dia. Como é que você faz quando uma pessoa fala assim, mas você já sabia disso?
que ele era assim. Você já sabia que ele ia viver viajando, que ele ia para uma missão, que ele era um pastor e que precisava viajar. Aí a gente tem duas frentes de trabalho, né? Você precisa trabalhar bem o casal para ele Criar hábitos e rotinas que favoreçam essa conexão. E a gente tem uma outra frente que é a pessoa que é muito insegura, ela precisa ir para terapia, precisa trabalhar isso a coisa do ciúme. para conseguir dar conta dessa insegurança toda, para baixar. E aí sim, então você tem a parte do casamento que é bem trabalhada, esse vínculo mesmo à distância é mantido, a gente cria maneiras de fazer essa manutenção, e a pessoa que tem uma dificuldade maior pela insegurança precisa ser trabalhada também. É verdade, porque eu fico pensando assim, ó, chega final do dia, final do trabalho, você quer conversar com a pessoa. E claro, à distância também dá, faz uma videochamada, estão conversando ali, mas aquele colo, aquele carinho, aquele... Talvez o dia... Até o olhar, né? Verdade. Aquele dia foi puxado, foi um dia que você teve muito desgaste ali, tanto o homem quanto a mulher, e aí quer aquele afeto, quer aquele momento ali, desabafa por telefone, é legal, mas não tem o toque, não tem, vem cá, amor, deita aqui no meu colo, vem cá, vamos, te acalma, ou aquele, né? Ele é o carentão, hein? Tô vendo que ele é o carentão da relação, tá? Pior que é uma troca ali, né? É uma troca. E aí, puxa, você quer aquele momento, mas não tem. Por exemplo, a minha esposa, ela tá naquele período da TPM e tal, e aí ela fica meio irritada ou tal, ela fala, amor, eu quero um colinho, não sei o que e tal. Às vezes a gente trabalha aqui junto, mas na mensagem ela fala, não estou muito bem, precisava de um colinho seu e tal. E aí chegando em casa, a gente tem esse momento, ela deita no meu colo, a gente fica ali juntinho. É um vínculo, então, né? É nessa Como hora... é que a gente cria o vínculo à distância? É nessa hora que a gente fala que quem está à distância tem que ser muito intencional. Não é só o colinho, porque não tem o colinho. Mas você tem maneiras de se fazer presente. Nossa, já sei que a minha esposa está na TPM, você liga lá naquele lugar, manda entregar para ela um bombonzinho, um chocolatinho, uma coisa que agrada a ela, um pãozinho, um docinho, e manda um bilhetinho junto. Você se faz presente. É uma forma de ser acarinhada também. Né? Então a gente vai, por isso que eu falei, há um trabalho maior, intencional, para fazer a manutenção desse vínculo, já que não dá para dar o colinho físico, né? Verdade. E é importante você ter tocado nesse ponto, porque é a realidade, talvez, de muitos casais que estão acompanhando a gente, que a gente trouxe nesse primeiro momento esse ponto mais crítico, né? Complicado, mas se tem alguém que está vivendo isso, e agora, o que eu faço? Né? A gente precisa ficar esse tempo um pouquinho afastado por conta da compra de um imóvel, terminar a faculdade, uma coisa ou outra, enfim, né? E aí precisa desse momento, precisa desse afeto à distância. O que fazer? Fica com a gente aí, porque a gente vai falar sobre isso. Mas tem algo que só dá para fazer juntos, pertinhos, o quê? Sem tabus, minha gente. Olha aqui, vamos falar desse material sem tabus? Pois é, porque o casal ele precisa ter esse momento de intimidade, precisa ter esse momento de conexão. A Bíblia diz, né, que deixa o homem e a mulher, os seus pais, e se unem, formando uma só carne através da relação sexual e mentes juntas, enfim, tudo isso. E alguns pontos a gente precisa colocar também que dentro dessa relação sexual do casal, existem muitos tabus que precisam ser quebrados também. E através desse material, dessa revista, escrita pela Darleide Alves, você encontra muitas respostas. Por exemplo, casamento, sexo, a imagem de Deus. É um dos temas que você encontra aqui nessa revista, aqui nesse material. São 8 lições, isso. E você encontra sexualidade e preconceito, dimensões da sexualidade, aqui fala sobre pornografia também, deixa eu mostrar aqui nessa câmera, fala sobre pornografia, tem 3 temas falando sobre esse assunto, porque pode acabar acontecendo também, tanto no relacionamento quando o casal mora junto, especialmente quando o casal mora separado. Então, esse material vai ajudar e muito você que está em casa, acompanhando o nosso Entre Família.
E já lembro que não é só para os casais casados. Para quem é solteiro também, adolescente, pode ter esse material? Pode. Por que não pode já saber de uma forma como a Bíblia ensina, do que saber como os outros, o mundo, aí vem falando do que é a relação sexual? Então peça agora, entre em contato com a gente, vai chegar gratuitamente aí na sua casa. É só mandar mensagem para a gente ou ligar no telefone que aparece aí, 0, o código da operadora 12 21 27 31 21, ok? Conversa com a nossa equipe, vão te atender e já fazer o seu cadastro para receber de graça na sua casa a revista Sem Tabus. Aproveita, tá? Muito bom. Comunicação acima de tudo, eu acho que para todo relacionamento, né? Seja perto, seja à distância. E hoje a gente está falando sobre casamento à distância. A gente vai para um breve intervalo. Na volta a gente vai conhecer uma história que deu certo à distância durante um namoro, se casaram, ficaram à distância e agora estão vivendo uma nova fase. A gente vai conversar com a Vanessa, logo depois do intervalo. Simbora, de volta Entre Família, aproveitou o intervalo, pediu a sua revista Sem Tabus? Então tá bom, hein? Se não pediu, dá tempo ainda, peça aí pelo nosso telefone 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Vale a pena você ter esse material em casa e não só ter, mas estudar também. Ué, mas crente fala de sexo? Não só fala como faz também, né, Patrícia? Não, vamos falar de outro assunto. Vamos voltar para o nosso assunto, vamos falar de casamento à distância. E eu vou ali para a TV porque eu vou conversar à distância com uma pessoa que conseguiu fazer dar certo durante o namoro, durante o casamento e agora está vivendo uma nova fase. Vou falar com a Vanessa. Vanessa, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Vanessa, conta pra gente aqui um pouquinho da sua história. Você namorou, noivou e casou em 3 anos. Você em São Paulo e ele na Bahia? Ou é ao contrário? Agora eu me confundi, deixei a minha cola lá. Os dois na Bahia, porém ele trabalhava viajando. Então, foi um longo período fora. E deu certo? Como é que vocês faziam aí nesse período inicial de namoro? Era uma coisa que eu tava falando aqui. No namoro a gente aceita algumas coisas, né? Como era pra vocês nesse período de namoro? Deu certo, estou aqui. Sou a prova viva de que dá certo, viu? Mas vocês colocavam, assim como a Cris, a nossa especialista aqui falou, vocês colocavam assim, essa coisa do docinho, essa coisa do momento afetivo, de estar à distância. Como é que o Diego, que também hoje vocês trabalham, ambos são empreendedores, como é que o Diego fazia isso na época do namoro? Na verdade, eu fazia mais, porque eu sou mais, assim, eu gosto mais desses mimos. Todas as datas comemorativas, aniversário dele, aniversário de namoro, sempre eu conseguia contato com pessoas que trabalhavam, né, com confeitarias, sempre para fazer uma cesta de café da manhã, alguma coisa para surpreender ele. Então foi 8 anos de surpresas. Foram 8 anos. 8 anos. Ele te enrolou um cadinho, hein, Vanessa? Eu vou falar. 8 anos, vocês deviam ser bem jovens, é isso? Isso, nós iniciamos a namorar, eu tinha 15 anos, ele tinha 25. E quando nós se conhecemos, com 12 dias, ele precisou viajar a trabalho, porque ele já trabalhava, né, nesse trabalho, que eles prestam serviço em todo o Brasil. Então, com 12 dias que nós se conhecemos, ele precisou viajar e só retornou com 4 meses. Então, se conhecemos aí por telefone. E deu pra formalizar, pra se apaixonar, pra manter o namoro e tudo mais, e se casar. Então, vocês estão casados há 3 anos, é isso? 6 anos. 6 anos. E aí, no meio quando casou, você logo engravidou. E como é que foi agora com um filho, uma gestação, aquele momento? Eu acho que esse é o momento mais carente que a mulher encontra, né? Essa coisa do corpo que tá mudando, os hormônios, e nem se fala. Como é que foi pra você estar sozinha nesse momento que é tão importante? Foi difícil. Foi difícil e principalmente, né, porque assim, a nossa cidade, né, é uma cidade pequena, então assim, às vezes eu precisava fazer consultas fora e eu tinha essa certa dificuldade, né, em transporte, em deslocamento, né, e também era o meu desejo que ele visse a educação,
E ele nunca participou de nada durante a gestação, só conseguiu vir mesmo para o chá revelação, foi tanto que eu descobri aí já com quase 7 meses, e foi quando ele conseguiu vir. Foi um período bem difícil, mas graças a Deus deu certo. Mas passou, né, Vanessa? Eu tava vendo ali as suas fotos, a sua filha já tá grande, né? Ela tá com quantos anos hoje? Fez 3 aninhos ontem. Ela fez 3 aninhos. E aí, o passarinho me contou que agora ele voltou. E agora vocês estão vivendo uma realidade diferente, onde ele tá dentro de casa. É um novo casamento? Me fala. Isso, nós costumamos dizer que nós somos recém-casados, agora, né, em convivência, porque ele passava 4 meses fora. Era 4 meses fora e geralmente de 15 a 30 dias de férias. Então era tudo muito rápido esse tempo que ele passava aqui. Então agora, né, vai ter 1 ano que ele está aqui agora em casa. Então a gente costuma dizer que a gente é recém-casados, que nós casamos agora, que agora sim tá vindo a real convivência. Então conta pra gente, assim, qual é a maior dificuldade que você... Ele não tá aqui, porque não deu muito certo dele estar aqui com a gente. Ele não tá aqui, então vamos fingir que ele não vai ver essa reportagem. Qual é a sua maior dificuldade quando ter ele em casa todos os dias? A gente costuma falar, né, aí a escova de dente, a toalha molhada, aquelas coisas que a gente, mulher, gosta de falar muito, nem sempre todo mundo não tem sempre a mesma realidade, mas qual é a sua maior dificuldade nesse momento com o Diego morando dentro de casa? Hoje a maior dificuldade é a rotina, que a minha rotina era outra, né? Em questão de horários de dormir, horários de acordar, tudo. E ele é muito organizado nos horários, já eu sou mais tranquila. E aí, os nossos horários chocou muito. Ele acorda às 5 da manhã, vai correr, vai fazer academia, vai estudar a Bíblia. E eu acordo às 7. Então, assim, deu esse choque na rotina. Ele gosta de dormir mais cedo, eu já gosto de dormir mais tarde. Então, a gente está percebendo assim agora, né? Esse choque da real convivência. Agora, uma coisa que a gente não falou ainda aqui foi sobre os filhos, né? Como é que a gente faz para criar uma criança à distância, né? Você ficou 3 anos aí, o início é muito difícil para a mulher em especial, porque além da questão hormonal, tem o mamar, tem o sono, com certeza você tem uma rede de apoio, alguém te ajudou, a sua mãe ou um parente, mas como é que ficou a sua pequena nesse processo de um casamento à distância? Foi doloroso para todos, né? Já era difícil quando éramos um casal, mas depois que tivemos a nossa filha, ficou mais doloroso. Quanto para mim, quanto para ele, né? Quanto para ela, quando foi crescendo, que precisou, né, ter essa necessidade da presença do pai. No início, nos primeiros meses, né? Ele conseguiu ficar aqui só 1 mês. Ao meu parto, ele conseguiu ficar 1 mês aqui. E logo após, e agora dá conta, né, de tudo. Assim, eu tinha uma rede de apoio, né, a minha mãe me ajudou bastante durante o dia. Porém, à noite, eu fiquei muito sozinha, porque ela não tinha uma rotina, trocava o dia pela noite. Nossa. Então, eu me sentia cansada, sozinha, e eu disse, Deus, por favor, traga o Diego de volta, por favor. E ele trouxe. É interessante, né? Essa coisa que você tá falando assim, eu não acordo. Foi ficando também Como? doloroso quando ela começou a entender, né? Ele vinha, como ela não tinha muito convívio, era só por chamada de vídeo, né? Só ligação, ele tinha que passar uns 15 dias aí tentando, né, conquistar ela. Conectar. Então ele ficava ali 15 dias tentando conquistar e nos outros 15 dias ele já tinha que viajar de novo e ficava mais 4 meses fora. Então foi aí agora ela sofria, né? Aí enquanto ela foi crescendo, depois que ele tinha conseguido criar o vínculo, ela sofria, tadinha. Viajar de novo. Então, de alguma maneira, foi ela que conseguiu agilizar esse processo para que vocês estivessem juntos, né? Definitivamente, né? Mas quando ela chamava papai, ficava perguntando pelo papai, aí ele disse, não, preciso me organizar,
preciso ir embora. Você sabe que quando você falou assim, eu sou mais leve, né, com horários e rotinas, eu acho que você só deu conta porque você, pelo menos o pouco tempo que a gente está conversando, você demonstra essa leveza, esse amor, essa forma de viver que fez você chegar a tanto tempo com esse casamento à distância. Com certeza absoluta. E olha que eu nem tô aí, hein? Meus amigos dizem que não conseguiria. Com certeza. Se fosse o inverso, se a mulher fosse a rigorosa, da hora, do não sei o quê, não ia dar conta. Você pode ter certeza. Não. Muito bom. Muito feliz de conhecer a sua história, de ter uma visão diferente de que dá certo, é possível sim viver um casamento à distância. Prazer em conhecê-la, obrigada pela sua experiência. Obrigada. E só para deixar aqui bem claro, né, que dá certo, né, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, né, quando a gente busca Deus, confia em Deus, confia um ao outro, né, e tem propósitos, tem objetivos. E dá certo. Legal. Obrigada, viu, Vanessa? Um abraço também pro Diego. Obrigada. Ai, muito legal, né? Mas ela é leve, ela é mais tranquila. Ela não é tão rígida, né? Ela não é tão rígida. Ela é muito flexível, isso, assim. E precisa ter esse momento de voltar. Né? Voltar não, de estarem juntos, né? Para sempre. É o que a Cris falou no começo. Tem que ser por um tempo. Tem que ter essa meta aí por um tempo, porque senão eles sentiram esse tempo ali, esse momento. Não, ele, no caso, o esposo dela, o Diego, né? Diego. Ele, a filhinha chamando, querendo o pai. Então, toda vez que ele vai para casa, ele né? tem que conquistar a filha, porque era muito tempo fora, só por vídeo e tal. 15 no que chega, dias ela para se estranha. reconectar, aí E daqui a 5 pouco ele ia sair. Então, a parte mais difícil é com a criança. Porque ela gestou sem a presença, a criança nasce, a criança leva uns meses até identificar que tem um pai aqui nessa relação, né? Porque ela está muito fixada na mãe. E aí, quando ele vem, a criança não se vinculou ainda, né? Então, há um trauma depois quando ele vai embora. Então, tem tudo isso envolvido, como criar vínculo com criança à distância. Como se fosse um tio, um parente que de tempo em tempo vem para ver. É um estranho quase, né? E esse é o tema da nossa dinâmica hoje. A gente vai conversar sobre como criar vínculos, como que a gente consegue fazer com que toda essa relação se mantenha firme por esse tempo determinado, né? Verdade. Ela disse ali que deu certo, né? Tem dado certo. Mas a gente pode até trazer aqui aquele ponto também, que ela falou que estão vivendo um novo casamento. Né? Tem um ano que né? eles estão Recém-casados. Recém-casados, né? São recém-casados. Mas o que fazer agora para que mantenha esse casamento? Porque a gente viu nos dados ali que 37% mais ou menos dos casais que estão separados, casaram e estão vivendo separadamente ali, quando voltam 37% separa. O porquê dessa separação e o que fazer para manterem juntos? Porquê é porque a distância favorece a gente ter uma idealização desse parceiro. É o que ela falou, ela nem tinha ideia do quanto ele era mais rígido com a disciplina, ela mais flexível, né? Então, essa idealização faz a gente ficar mais encantada, né? Você cria uma imagem dessa pessoa, é o que vai mantendo. Quando a gente vai morar junto, que essa idealização a rotina vai trazendo a quebra dessa idealização, que a gente conhece verdadeiramente quem é essa pessoa e é assim para todo mundo, digamos assim. Só que quando você esteve 8 anos à distância, você tem uma visão mais fixa daquela pessoa, né? E aí, no dia a dia, você vai ter que ir rompendo com ela, quebrando com ela e entendendo que não é a pessoa que está diferente, é a gente que está se acostumando e essa readaptação. A pessoa que você está morando junto, mesmo depois de anos vivendo à distância, ela é a mesma. Mas tem uma parte dela que você não enxergava e que agora você vai ter que aprender a conviver, né? Focar no que você via, mas aceitando aos poucos essa parte que talvez você não via tão claramente assim. Essa questão dos horários, né? Então ele acorda às 5 da manhã e quer correr, eu acordo às 7 num outro ritmo. Ele quer dormir mais cedo, ela já gosta de dormir mais tarde.
Difícil, O nome disso é complicado. casamento. É verdade. É isso, minha gente. Ó, vamos para aquele intervalo rapidinho. É coisa rápida, viu? Já estamos de volta por aqui, continuando com esse assunto e trazendo aquele momento que a gente chama de Na Prática, aquele quadro Na Prática, trazendo alguns pontos a serem considerados quando está à distância e quando está pertinho também. A gente já volta. Voltamos e o Entre Família está naquele momento que a gente quer te dar um recado, a gente quer falar para você sobre uma coisa que é bem importante. A gente está falando do projeto Anjos da Esperança. Se você não conhece o projeto, eu quero que você entenda que é uma forma de você continuar mantendo a TV Novo Tempo, seja rádio, TV, internet, e a gente tem um recado especial para você. Você ainda tem dúvidas sobre como doar com cartão de crédito para o projeto do Anjo da Esperança? Para explicar melhor, eu vou falar com um especialista, não é, Seu José? Cris, não tem problema nenhum. Você em casa vai entrar em contato com a equipe do Anjos através dos telefones aqui embaixo. Você vai informar o seu nome completo, o valor da doação, a data do mês para o débito do valor. Depois é só você falar as informações do cartão. Seguro, prático e assim você não esquece, não é, Seu José? Você não se preocupe, a Novo Tempo cuida dos seus dados. E se o meu cartão for cancelado? Fale com a equipe do Anjos. E se eu trocar de cartão? Você fala com os Anjos. Viu como é fácil? Então, faça como especialista, não é, Seu José? Sou anjo! Sou um Novo Tempo! É isso mesmo. O projeto Anjos da Esperança permite que a Rede Novo Tempo continue cumprindo sua missão de levar a esperança por meio da TV, da rádio e da internet. A doação com cartão de crédito é especialmente útil para quem deseja manter esse compromisso missionário ativo, mas vive uma rotina bem corrida. Esse método garante que a contribuição aconteça todos os meses, na data escolhida e sem precisar ficar lembrando e falando de boletos todo mês. Para doar com cartão de crédito, o processo é simples, como o Cris falou aí com o seu José. Ei, Dona Maria, que saudade que eu tenho do Cris falando isso todas as tardes aqui para você. É feito com total segurança. O doador entra em contato com a equipe do Anjos da Esperança pelos canais oficiais. O telefone o WhatsApp, na verdade, é 12 98176 6630. E o telefone é 0 operadora 12 21 27 30 30. Você entra em contato, você fala, olha, eu prefiro que seja já debitado na minha conta, no meu cartão de crédito e eu quero continuar doando. Seja muito, seja pouco, faça parte dessa missão, ajude a gente a continuar levando esperança aí por meio dos canais oficiais da TV, da rádio, da internet na Novo Tempo. Agora, a gente vai continuar falando aqui no Entre Família. Eu vou chamar meus amigos aqui. É aquele momento na prática. Aquele momento na prática, Eu gosto, com a Cris, o Abinal. A Vamos gente lá, então, tem alguns Cris. presentes, porque uma das coisas que a Cris falou mais tempo aqui pra gente Ó, um presente para cada um, Patrícia, é foi isso? sobre manter o vínculo. Adoro presente. Você tem que ficar aqui. Aqui, né? Deixa eu ver. Cris, ao meio, eu aqui. É isso, produção? É isso? Pronto. Eu gosto de presente. Você gosta de presente? Ai, eu adoro. Adoro. Mas você prefere Adoro. mais presente ou tempo? Aquela coisa das linguagens. Eu gosto dos dois. Você gosta de toque, beijo, abraço ou presente? Eu acho que são os três. Eu acho que eu cada quero um tudo. também. Um pouquinho tem que ser balanceado. Mas se a gente está falando sobre presentes, a nossa dinâmica hoje é para falar sobre os filhos, né? A Vanessa bem trouxe pra gente que uma das principais coisas que aconteciam lá na vida dela, na rotina dela, tinha a ver com a hora que ele ia embora e a menina. Então, como é que ele se faz presente? Que tipos de presentes ele pode dar para essa criança e outros pais também? Vamos já Vamos saber lá. o que tem de presente aqui na primeira Você caixa. prestou atenção na instrução? Eu acho que sim. Eu acho que não. Peraí que eu vou dar...
Opa, estourou uma luz ali, mas tá tudo certo. Se fosse uma... É pra eu deixar meio de ladinho. É meio de ladinho, é. E aí coloca aqui, bonitinho. Bonitinho. O lacinho, que aí o lacinho segura, né, Bárbara? Que lindo. É isso, é isso. Bonitinho, minha produtora. Pronto, é isso, produção. Pronto, aí, ó. Ah, garoto. Então eu não prestei muita atenção, não, viu? Não. Vamos lá. Comunicação com afeto. Com afeto. Rituais Olha aí. fixos, né? O primeiro são os rituais fixos, aqueles rituais que a gente Precisa faz criar. todos os dias, né? Todos os dias você tem aquele horário de fazer a ligação, almoçar junto ou jantar junto, fazer uma refeição juntos ali por vídeo, né? Que hoje acho que a tecnologia favorece muito o relacionamento à distância, né? Então ter esses rituais fixos colabora bastante, estar presente numa refeição, no momento do dia, né? E aí, coisas que a gente possa contar as histórias. Como foi seu dia hoje? Que tipo de coisas você fez? Isso. É como a gente faz quando a gente chega. Primeiro demora um pouco, né? Porque lá em casa, assim, a criança tá... Vem aqui, vou fazer a refeição, conversa comigo. Como é que foi na escola? Ah, foi muito legal e tal. E a criança, ela tem essa necessidade, né? Eu fico pensando num adolescente. Que, ó, esse para conseguir tirar uma história... É difícil, Tá né? difícil a distância. Então, será que não gera uma revolta, talvez? Então, depende como, se a distância começou na adolescência, como é que esse vínculo já estava construído. Então, depende de um contexto para a gente avaliar. Exatamente. Sempre na adolescência, a gente tem um momento mais conturbado ali, né? A criança se fecha mais, ela não se abre tanto para os pais, ela está mais imersa nela e no mundinho social dela, dos amigos, né? Então, esses áudios que está escrito ali, né, é mais personalizado. Se a criança é pequenininha, grava uma historinha, sabe aquela historinha do Boa Noite? Você grava uma historinha e fala, olha, o papai mandou a historinha de hoje à noite, né? Então, grava o áudio dessa forma. Se é mais adolescente, passa em algum lugar, faz um videozinho. Não, os vídeos. Eu converso com meu filho o dia inteiro, ele me manda coisa de comida. Eu falo assim, não tá dando pra fazer tudo isso que você quer, não. Aí um dia eu dei o crédito. Eu falei, ó, vamos lá e vamos comprar pra fazer essa receita aqui. Ele escolhe a receita. Ele escolheu, né? Eu gastei tanto dinheiro no negócio, falei, melhor comprar. E não deu muito certo. Não, Mas só de eu ter Mas ele participou? Aí, só isso é de eu ter comprado, Faz dele ter diferença. misturado ali o chocolate e tal, era um brownie. E aí ele ter colocado a expectativa, não ficou tão bom, mas tá bom. Aí a gente comeu. Então eu Esse acho que momento esse é o juntos vínculo. faz a diferença, né? O vínculo. É o vínculo, Por o mais que estar não- juntos, Não né? tá tão ruim lá em casa, então eu tô aqui. Aí, ó. Tá vendo? Cada vez melhor. Dá uma estrelinha pra A mim. cada programa tá evoluindo, Tá viu? A cada programa que a gente vê, tá evoluindo. Tá funcionando. E eu acho que é legal, até nesse contexto do afeto aqui, por exemplo, eu moro longe dos meus pais também. E trazendo, né, para essa outra realidade. E às vezes, o que eu faço? Eles trabalham, meu pai é autônomo, ele faz pães, faz alguns salgados para vender e tal. E aí quando eu ligo para ele, às vezes eu ligo, faço chamada de vídeo, às vezes eu estou trabalhando, coloco o celular ali, ele me vê trabalhando, eu estou vendo eles trabalhando lá na casa também, a gente vai conversando e tal, e tá ali. Eu me sinto dentro de casa lá, da casa deles, né? Parece que eu estou junto com eles ali, e eles também estão tendo a minha presença. Já tiveram vezes de eu em casa, limpando a casa, fazendo uma coisa ou outra, de ficar mais de uma hora, o telefone ligado, a gente conversando tal, aí vai lembrando de uma coisa do dia, ah pai, tal coisa. Que Como se bonitinho. tivesse juntinho ali, é Legal. muito gostoso. A gente cria um afeto assim Não maior. é só a conexão virtual, assim, é uma conexão emocional que vai criando. Viu como a verdade. gente consegue manter uma conexão Mas Dá emocional? certo, precisa né? ter, é o que você falou, A intencionalidade. Isso, a intencionalidade. Vamos abrir mais um presente aí, que os pais, Vamos. à distância... A gente está falando só mais de pai, mas às vezes pode ter casos de mães também, É verdade, Sim, verdade. sim. É que o meu não deu certo. Gestos simbólicos. Aí, ó, vamos ver se a gente consegue, Paty. Vai. Foi. Aí, ó. Cartas ou presentes afetuosos, emocionais. E aí? A gente manda aquilo que eu falei no começo, sabe? Você pega o telefone daquela floricultura ou daquele lugarzinho que manda Você viu que a Vanessa entregar. falou que ela fazia isso? Ela fazia. sabia sempre o local Mulher, mais... né? Mulher, a gente adora. E vão dando dicas pra gente, né? A Eliane, por exemplo, quando ela quer um calçado, quer uma coisa, quer outra, enfim.
Onde a gente vai, ela já vai dizendo, amor, ó, te dei várias dicas, agora é contigo. E às vezes eu esqueço de todas que você partes, é um problema, né? Você tem que gravar quando ela fala. Bloco de notas. E na hora que eu vou celular. comprar alguma coisa, eu fico, cara, e agora? Aí na dúvida eu vou lá e compro 2 às vezes. Esse marido é mau. Mas às vezes não compro nenhuma também, que eu esqueço, fico naquela e deixo ela, né? Mas a gente tá falando dos filhos. Mesmo à distância, dá pra gente se fazer presente dessa forma, né? Manda entregar, aniversário, esses presentes, mesmo pequenos, né? Mas a gente tem que tomar cuidado também com a compra. Da criança, tipo, pais ausentes, isso mesmo morando na mesma casa. Verdade. E que pagam, querem suprir essa necessidade da presença com coisas. Sim. Mas por isso que são gestos simbólicos. Você não vai dar o videogame que aquela criança quer, que criança sempre quer aquilo que, né? É o se fazer presente através de pequenas coisas, não precisa ser grande, né? Porque se você vai agradar a criança e aliviar a consciência da distância, você vai enchê-la de brinquedo, da coisa que ela deseja, né? Mas quando a gente está falando desses gestos simbólicos aqui, é aquele presentinho, aquele chocolatinho que você sabe que o seu filho gosta, né? É o bilhetinho. É o bilhetinho. Surpresa. E são os presentes emocionais, né? Que são aqueles videozinhos que a gente pode mandar. Aquela coisinha mais emocional mesmo. Filho, olha onde eu tô, lembrei que você gosta disso, né? Aquela cartinha que você gosta, aquele joguinho que você gosta, eu tô aqui nesse lugar, lembrei de você. Isso são formas de se estar presente, né? É verdade, isso é muito legal. Até algumas vezes que eu precisei viajar, tá fora, final de semana, alguma coisa assim, e aí é até legal, né? Quando eu ligo para casa para falar com a Eliane, com o Samuel, e aí, às vezes eu comprei uma coisinha para ele, outra, a alegria que ele fica, e é gostoso ver a forma que ele cuida da mãe dele também, que ele se sente ali responsável, assumindo, né, algumas questões ali. E é legal ele ver, a gente vê o reflexo daquilo que a gente vem trazendo ali ao longo desse afeto, acho que você trouxe até uma parte importante, que é assim, normalmente, né, a mulher que fica, ela precisa conseguir passar muito a mensagem para o filho do porquê o pai está distante, né? Explicando para ela, olha, o papai ama tanto a gente que ele está se sacrificando estando longe, ele queria estar aqui, mas ele está se sacrificando por nós, pelo nosso bem-estar. Ela tem que acreditar nisso. Ela tem que acreditar nisso, para que a criança internalize a ideia de que não é que meu pai está me trocando, meu pai está me abandonando, não. Meu pai nos ama tanto que ele está se sacrificando pelo bem maior dessa família. A criança precisa entender isso para receber até tudo isso aqui com um bom grado, né? Como um gesto de amor, não como uma compensação. E até outra coisa que eu lembrei aqui também, que ele gosta de fazer, é de ter, por exemplo, alguma coisa minha. Quando eu vou viajar, ele quer ter alguma coisa minha com o meu cheiro, alguma coisa assim, né? Ou alguma coisa que eu gosto, e ele me dá algo dele. Por exemplo, uma vez, gatou um pigarrinho. Pronto, foi? Não foi ainda. Vou pegar água pra você? Vou assumir. Peraí, corta meu microfone um pouquinho. Vou assumir. Pronto, agora foi, Paty. É verdade o que você vai contar, né? É verdade, é verdade. Uma vez que eu viajei, tive que viajar para Florianópolis, fiquei acho que 3 ou 4 dias lá. Ele fez uma pulseirinha com o nome dele, aquela pulseirinha com as letrinhas ali, com o nome dele. E falou, pai, coloca aí, coloca para você lembrar de mim. Claro que eu não vou esquecer dele em momento algum, mas ele fez aquilo e em alguns momentos da viagem eu tirava foto ali, filho, pai tá aqui, com a sua pulseirinha e tal. E dessa vez que ele viajou de férias também, de julho, ele pegou um chaveirinho que ele gosta muito e ele me deu, falou, pai, para você lembrar de mim. É sempre, né, alguma coisa assim, e eu deixo alguma coisa para ele também, leve isso aqui, filho, pra você lembrar também. E é muito gostoso isso, cria uma conexão e a gente mostrar, tô aqui, viu? É a materialização, né? É a correntinha que ele faz, é a materialização. Tipo, olha, eu estou junto com meu pai, né? De uma forma ou de outra, estou aqui presente, né? Verdade. Isso é legal. Abri já a última caixa, e a última caixa tem a ver com a participação mesmo à distância, essa coisa do genuíno, né? Sim. Então, isso que o Abenal falou que faz com os pais dele, mesmo depois de adulto, eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, né?
ele tá à distância, mas ele tá participando enquanto o pai dele tá fazendo o pão e as coisas, né? E aí agora lá se foi nossa dinâmica. Peraí. Continua aí, então lá. Não, e é tão legal isso, é tão gostoso esse momento que a gente tem, que eu me recordo do tempo que eu morava junto com os meus pais, que eu estava junto com eles ali na mesma cozinha, naquele espaço. E, ó, vai voar de novo, Paty. De novo? Ah, então E não traz dá. aquele afeto gostoso, né? Isso a gente pode trazer também, né? Trazendo aí para os filhos pequenos, aquele momento até da escola. Para o pai ou a mãe que está longe participar das atividades escolares também. Mas é o que é o interesse genuíno, né? De saber, filho, eu sei que hoje você fez uma prova de história, como é que foi a prova? Estava fácil, estava difícil? Filho, eu sei que você vai ter um jogo importante da sua escola, do Interclasses que a escola faz, né? Como é que foi? O que aconteceu? E aquele seu amigo, você falou... Está atento ao que está acontecendo na vida do seu filho, demonstrando esse real interesse, né? Porque se for só para... E aí, filho, como foi o dia? Desconecta. Ele vai dizer, foi legal. Foi legal, pronto, foi bom. Acabou. No dia que eu assisti o jornal de manhã cedo, que eu assisto enquanto eu tô me arrumando lá, eu volto na internet. Eu falei assim, quem ganhou? Foi quantos gols? Aí eu vi que foi... Aí meu marido olhou pra mim, porque eu não me interesso por nada de futebol. Meu marido olhou pra mim e falou assim, você tá sabendo? Fica quieto que eu tô tentando. Criar uma conexão intencional. É intencional. Intencional. Assim, querer gostar não parece. Então, aí você tem que saber o dia que o time dele jogou. Nossa, e aí, vai jogar? É. Aí eu não sei nada. Mas eu só sei quando é contra o meu time. Que aí eu passo na frente e canto uma musiquinha que eu vou cantar. Só pra dar aquela... Mas eu não sei nada. E tem um jogador que é do meu time que fala o tempo todo, aí eu vou lá e vai ele, não vou. Engraçado. Mas é difícil. Assim, lá em casa a conexão é muito na hora da comida. O meu filho mais velho, se você levar ele para comer uma massa, pode ser um prato de macarrão, ele come, ele se desmonta. E aí eu faço isso intencionalmente. Comida com afeto. Com Puxa, afeto. que legal. Aí ele se quebra. Aí daqui a pouco ele já tá, mamãe, eu vi um meme assim, não sei o que, ela abre aí. E tal, e aí ele vai se quebrando. Agora o É pequenininho... esse que manda a receita para você. É esse que me manda a receita Olha de aí, comer. Ele já está comunicando. Ele já tá comunicando. E aí eu Olha, até que tava legal. falando sobre isso. Às vezes a gente acha que tá tudo errado. Eu falo, não, peraí. Todo dia antes de dormir ele vai me dar boa noite e diz, te amo. É que a gente às vezes espera que o afeto seja grude, né? O beijo, o abraço, o carinho. E não é. E essa é a maneira dele de vir e falar, te amo. É acordar e falar, bom dia, tudo bem? Ó, eu fiz seu lanche aqui. Mesmo que ele fale que não é daquele jeito que ele queria, que não sei o que eu falei. Mas enfim, o tema é conexão com filhos à distância. O meu tá bem presente. Que legal. Bom E acho demais. que hoje tem uma coisa que favorece, né? A gente tem esses joguinhos que dá para jogar online, né? Eu tenho um caso de uma mesmo. mãe que eu atendo que ela faz isso. Ela tá viajando, aí ela marca um horário e eles vão jogar uma partida daquele joguinho online juntos, assim, né? Então existem N formas hoje com a tecnologia de se fazer presente, mas é aquilo que eu falei. É intencional, você tem que lembrar quais são os compromissos do teu filho, marcar o horário, olha, que horário que é o horário do jantar? Me fala quando tá, vamos jantar juntos, por vídeo ali, tem que ser intencional, há um esforço, porque se a gente for deixar naturalmente, a gente vai esfriando esses vínculos. E vínculos não podem ser esfriados, eles têm que ser aquecidos, né? O tempo todo. Muito bom. Vamos então para aquele intervalo rapidinho. Na volta, a gente traz a sua interação. Momento de interações por aqui e responder algumas perguntas aí também. A gente volta já. Já estamos de volta. Quem vai? Quem vai? Para o ímpar. Vamos nós dois, né? Nós dois. Muito bom Tamo estar junto. aqui nessa tarde, conversando com você. E o tema é casamentos à distância. É possível, não é possível? Como que você aí de casa faz isso? Como que você aí de casa se relaciona com seu cônjuge ou com seus filhos? A gente falou sobre várias coisas e a gente quer continuar conversando. Eu estava falando aqui com a Cris que eu tenho uma pessoa próxima de mim que vive um relacionamento à distância. E eu acho que a maior dificuldade, quando ela relata, primeiro, é a readaptação. Igual a nossa amiga Vanessa falou, né? Tipo, tem um estranho dentro da minha casa, tem uma pessoa dormindo do meu lado, né?
Aí daqui a pouco fica naquela coisa do romance, tá tudo muito bom, vamos sair, vamos passear, vamos comer fora, vamos fazer várias atividades. Mas daqui a pouco, ele não está trabalhando, mas ela está trabalhando. E ela trabalha em home office. Então, assim, ela tem a rotina dela. Ela tem a hora dela para comer, como ela é sozinha, ela come pouco, e aí ela faz a mesma comida que dura, faz ali as marmitinhas e continua comendo. Quando é ele, não. Então, ela tem que cozinhar a comida fresca todos os dias, a quantidade é diferente. Muda toda a rotina. Muda toda a rotina. Como é que a pessoa faz para viver bem, assim, né? E são 3 meses, então, são 3 meses intensos na ausência e 3 meses intensos na presença. Enquanto para a pessoa é como se ela tivesse 3 meses de folga. E para você, ele não. de férias e ela trabalhando, né? E ela trabalhando. Eu acho que, ainda bem que são 3 meses que ele fica, 3 meses. Ainda é uma configuração até... Diferente da moça, que era 14 dias dentro e 4 meses. Exato. Um período distante muito longo e um período próximo bem curto, né? Eu acho que, já sabendo essa previsibilidade, 3 meses aqui, a gente precisa organizar bem. Né? Como vamos conviver na ausência e na presença? Exato. Como que eu me organizo, como que essa rotina se organiza nesses 3 meses que eu estou sozinha, porque tem uma configuração, ela está sozinha, né? E aí, os outros 3 meses é uma outra configuração que precisa acontecer. Né? Então, como que a gente vai... Já tem que estar tudo preparado. É igual quando a gente fala assim, eu vou fazer dieta. Não adianta você fazer dieta se não há essa preparação antes, porque a chance de você comer besteira é maior, né? Então, se você já deixa tudo certinho o que você vai comer, a organização é sempre a alma do negócio, assim, né? Então, essa previsibilidade, os próximos 3 meses a gente muda para essa organização aqui. Então, eu mudo isso aqui, né? Já para fazer funcionar. Esses são os desafios. Mas é difícil, né? Porque difícil. A gente começa num ritmo e daqui a pouco o filho ficou doente. Não, isso aqui não vai dar certo porque a minha função está aqui. Ou, sei lá, acontecer alguma coisa no trabalho, vai ter que trabalhar até mais tarde. Não vai dar mais para manter os horários à distância ou na presença. Não sei, eu acho bem complicado, assim. Por mais que a gente tente, por mais que em alguns relacionamentos as pessoas conseguem conversar, mas manter uma coisa que depende de 2 e mais filho, eu acho complicado. Mas vamos ver como que o pessoal faz, né? Isso, vamos ver o povo de casa, né? Como tem lidado com isso. A Roberta de Fortaleza, Ceará. Eu e meu marido estamos morando em cidades diferentes por causa do trabalho. Às vezes parece que estamos virando apenas colegas. O que fazer para não esfriar a relação? Acho que aqui ela está falando um pouco de intimidade também, né? E de parceria. Colega, você não tem obrigação. Disse qual é o tempo, né? De distância e proximidade, assim, né? Sim. Para a gente ter uma ideia, porque... Se vocês ficam separados só durante a semana, no final de semana se veem, ainda é fácil até manejar, né? Mas se são meses, né? Aquilo que eu falei ali atrás, né? Vínculo precisa ser aquecido. E se a gente esquece dessa manutenção de vínculo intencional e deixa só a rotina do dia a dia guiar, há o que você disse aí, esfriar a relação. Então, crie uma rotina. Né, de, olha, tal horário, a gente vai jantar juntos toda semana, né, mesmo que seja por vídeo, manda alguma coisinha, mostra para ele, porque às vezes os homens são mais desligados, como a nossa Vanessa disse, né, mas diz para ele, amor, ó, o telefone aqui da flor da cidade, da doceria da cidade, e aí para ele entendendo que ele pode fazer um carinho em você dessa forma também, né, lembrando de pequenos gestos, né? Coisas pequenas. A expectativa da mulher é muito na cabeça dela e para ela. Se ela não sinalizar para ele, eu gosto desse chocolate. Isso. Então porque hoje o homem tem que ficar mais desligado. Hoje eu tô precisando de um colinho, hoje tô precisando de um chocolatinho. Me manda aquele chocolate lá. Eu não vou comprar porque eu quero que você me mande aquele chocolate. E meninas, não perde o valor porque você deu toque para ele. Não né? perde. Tem muita gente que acha, mas eu tenho que dizer. Tem que dizer. Né? Tem que sinalizar, é importante essa comunicação, né? É verdade. Verdade. Tem mais uma aqui, ó. É da Michele Alcântara, de Curitiba, no Paraná. Sou casada há 15 anos e meu marido começou a viajar a trabalho com frequência,
Como lidar com a solidão sem criar desconfiança? Duas coisas importantes, né? Puxa vida, a solidão. desconfiança que a gente estava falando e a solidão, né? Então, mas 15 anos, como é que está essa confiança estabelecida? Já são 15 anos de união. Provavelmente você conhece o seu marido, você sabe, né? Você já criou um vínculo de confiança. Lidar com a desconfiança é um processo interno seu, né? Olha para essa relação, lembra como vocês construíram ela, lembra de tudo que vocês viveram até aqui que funcionou para ir estabelecendo uma confiança interna, né? Sem controle, porque a distância a gente quer às vezes ter o controle, então cuidado para você não ficar tentando investigar e tentar controlar isso, porque daí a desconfiança só aumenta e do outro lado há um desconforto e aí o vínculo tende a ficar mais difícil. Nesse estágio, desculpa, peguei a doença do abdal. Daqui a pouco é você, Patrícia. Eu não. Nesse estágio, a gente precisa fazer a manutenção, como eu disse, a manutenção intencional. Parece ser repetitivo, mas é muito importante. Dar o bom dia, fazer a ligação, criar rituais de presença, mesmo que sejam virtuais, né? A solidão que ela está falando ali talvez seja também a questão física, né? Do abraço, do colinho, do carinho. Sim. Eu acho que esse é mais difícil. Porque já são 15 anos convivendo juntos. Você tira isso, você sente bastante. Acho que talvez substituir por outros afetos, né? Então, de um filho, de uma amiga... né, para poder suprir por aquele momento, não sei. Aí tem que olhar como que está a relação social dela, né? Se ela tem como você disse, amigas, ela tem uma rede ali social que funcione para tentar abastecer um pouco. Difícil, mas não é natural. Acho que para mim o que pegou hoje é assim, ok, isso existe, a gente vai respeitar, a gente vai acolher e a gente está dando dicas para você sobreviver, mas tem que ter prazo, porque não é natural um casamento à distância e a gente tem que deixar claro que de alguma maneira não foi assim que Deus criou o homem, né, para se unir uma mulher e viver junto, não separado. Né? Isso é verdade. Mais interação, Marcelo Ricardo de São Paulo. Tenho medo de que quanto mais tempo separados, mais diferentes a gente fique. Como manter os mesmos planos e sonhos mesmo longe? Eu acho que assim, você falou aqui pra gente, não vamos ficar diferentes. A pessoa é aquela ali. A gente vai tendo algumas mudanças, mas são micro mudanças. Personalidade, comportamento, caráter, esse tipo de coisa não muda, né? E agora, como manter os mesmos planos e sonhos? Os planos mudam. Acho que é o contrário, né? Exatamente. Os planos mudam, nós mudamos. Até estava falando para a Binal, eu conheci meu marido, eu tinha 15 anos, né? Já se vão aí 30 anos juntos. Ele brinca comigo, ele fala assim, você não é aquela menina lá que eu conheci. Você tinha 15 anos? 15 anos. Realmente, eu não sou mais aquela menina, ele não é aquele rapaz, nós mudamos, nos transformamos, mas nós fizemos isso juntos. Né? Não foi algo que pegou desapercebido. Então, quando se está distante, essas conversas que a gente vai tendo todo dia, nossa, encontrei uma pessoa, nossa, fiz um curso assim, aprendi isso aqui. A gente está sinalizando para o outro o meu processo do que eu estou mudando, do que eu estou evoluindo, do que eu estou aprendendo. Aí eu falo, puxa, que legal que você aprendeu isso e a gente vai trocando, né? Na época da faculdade, meu marido, a gente era namorado ainda, ele me buscava e eu contava para ele tudo que eu aprendi na aula e a gente ia trocando. Então, ele entende de psicologia, eu entendo de outras coisas da profissão dele, que é da área de informática, enfim. Porque a gente vai trocando, a gente vai mudando, mas a gente vai trocando e vai junto. Reconstruindo aquela pessoa. E planos, quando a gente está numa relação conjugal, eles são feitos juntos, eles mudam juntos também. Amor, a gente tinha combinado aquilo, mas eu pensei assim, porque eu acho que é melhor. Vamos mudar? Tudo bem. Desde que haja essa comunicação. A comunicação é sempre a chave do negócio para o casamento. Seja ele presencial ou virtual, né? Ou mais à distância. Essa comunicação diária do que está acontecendo precisa sempre existir, senão a gente vai se desprendendo. Cris, acabamos. Ai, já? Sempre muito bom, né? É verdade. Nem parece que a gente está quase 1h30 aqui. 1h30. Cris, obrigada. Obrigada. Acho que você pode deixar um recado final para os nossos telespectadores que estão lá ouvindo e que estão vivendo essa situação. Olha, para você que está em casa e que está passando por isso, é importante você entender que é possível. Tá?
Mas converse com o seu parceiro, com a sua parceira, com o seu marido, com a sua esposa e defina um tempo, veja o que é possível a gente fazer a mudança, né? Mesmo que seja progressiva, mas para que vocês consigam construir essa unidade juntos. Nesse período que vocês estão separados, invistam nessa relação, invista tempo, invista recurso, aqueçam muito bem o vínculo, que daí dá certo. Muito bom. Verdade, bom demais, hein? O Instagram da Cris aparece aí na tela para você, @CrisRomeroPsi. É isso, né, Cris? Isso. Obrigado, viu? E olha só, a gente, quando pensa naquela frase felizes para sempre, né? Nem sempre esse felizes para sempre, ele começa com o casal já vivendo lado a lado. Talvez é a sua realidade, né? Enquanto termina uma faculdade, ou mesmo, né, naquele sonho de comprar a casa, ou em viagens como essa que a gente acompanhou aqui, história desse casal. Mas o casamento ele pode passar por algumas estações de distância ao longo da vida, por um momento ou outro, essa estação física, né, essa distância física, mas o que não pode acontecer é a distância emocional e principalmente a distância espiritual. Aquele que uniu o casal, Deus, ele precisa estar presente em todos os relacionamentos, ele tem que ser a base de tudo. Porque às vezes a distância pode acontecer em um momento ou outro, do casal, física, mas quando Deus ele está presente, quando aquele que é fiel a você, em todos os momentos, aquele que cumpre cada uma das suas promessas, se ele faz parte do seu relacionamento, essa fidelidade entre o casal, ela vai permanecer, ela vai acontecer. No caso de pessoas que talvez tem ali essa distância por causa do esposo, ser caminhoneiro, estar viajando, mas a esposa confia, sabe que ele é fiel, porque ele é fiel primeiramente a Deus, né? Ou talvez se casaram e por conta do estudo está morando longe, confia nessa pessoa porque sabe que essa pessoa é fiel a Deus. Se esse casamento vai acontecer já num momento como esse, sabendo que vão viver um pouquinho separados, primeiro você tem que saber que essa pessoa, ela é temente a Deus, ela é fiel a Deus. Se é fiel a Deus, vai ser fiel a você também. A gente conhece várias histórias também de missionários, como uma história muito conhecida de Jim e Elizabeth Elliot. Jim, que é um missionário, ele era, né, um missionário americano que foi fazer missão no Equador, e se comunicou, mesmo antes de casar, né? Conheceu Elliot, eles se comunicavam por cartas, e aí houve o casamento, e mesmo durante o casamento, Elliot, ela se uniu a ele nessa missão também, e casados tiveram que fazer missões em lugares separados, mas o que mantinha eles era o amor a Deus, o amor à missão. E é uma história linda, tem livros que você pode encontrar também desse casal, mas a essência que eu deixo aqui para você é justamente essa: a fidelidade, primeiramente, a Deus. O casal unido em oração, unido em espírito, mantendo o Espírito Santo sempre presente dentro do lar, e as dificuldades vêm, mas juntos vão conseguir unir também, tá? Vão conseguir vencer os desafios que vêm. E é isso. E aproveito já para indicar para você, perto ou longe, a revista Sem Tabus vai ajudar e muito. Entre em contato com a gente. O telefone você já conhece, 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Peça a sua revista. Paty, acabou por hoje. E aí? Obrigada. Obrigado, adorei. Hein? É Tamo sempre junto. bom estar aqui com você, Bom estar aqui demais. com a Cris, estar aqui no Entre Família, meu programa do coração. Bom demais. Muito bom. E a gente se encontra por aí, viu, gente? Abraço. Até o nosso próximo encontro. Sequência Vida e Saúde. Teru. Tchau, tchau. Tchau, gente.